Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Louvamos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder o início de uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Marlene Neumann, que está parabenizando a neta, que ontem completou mais um ano de vida. Um alô especial para Dolores Otto, também Mara, Ricardo Bosquete Novoa, que pede orações por sua saúde, Naldo Santos, também pedindo orações pela saúde, um alô especial para Ruth Paixão, que também pede pela saúde, Leônidas Bezerra, Lucas Alves, especialmente pede pela esposa Rosana, também problemas de saúde, um alô especial para Vânia Lúcia, o esposo e também os filhos, Iraci Araújo, pedindo por sua saúde espiritual e também a sua saúde financeira, Cleide Maria, parabenizando e pedindo especialmente orações pela sobrinha Aparecida. Ela está enferma, vamos orar pela Aparecida. E um alô também para Marlúcia Farias. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te damos graças pela vida, por este dia, por esta nova semana. Estejas conosco a cada dia, nos dando entendimento da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco. E pedimos, Pai, que abençoes todos aqueles que estão sempre estudando conosco a Bíblia e que têm problemas, necessidades, enfrentam lutas e vitórias conforme a Tua vontade. Ouça o clamor de cada um. Abençoes a neta da Marlene Neumann, que aniversariou ontem. Também pedimos uma bênção especial para o Ricardo Bosquete Novoa, pela sua saúde. Naldo Santos, também pela saúde. Ruth Paixão, pela saúde. Pedimos ainda por Rosana, que é a esposa do Lucas Alves, também problemas de saúde. Abençoe, Pai, também a Aparecida, sobrinha da Cleide Maria, que está enferma, e todos os demais, Pai, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós trouxemos aqui duas histórias, e essas histórias que nós trouxemos na semana passada, elas estão relacionadas com os dias finais da história deste mundo. A primeira foi a história de Noé, a pregação que ele fez sobre a destruição do mundo pelo dilúvio, mas o povo rejeitou, não aceitou. Falamos também a respeito de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pelo fogo e enxofre por causa da perversidade dos habitantes de Sodoma e Gomorra. E Deus, Ele é o juiz de toda a terra, Ele tem o controle sobre todas as coisas, e todos nós, irmãos, iremos comparecer perante o tribunal divino para prestarmos conta de nossa vida. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos pedir a Deus forças para colocar em prática em nossa vida os ensinamentos da Bíblia, para que, pela misericórdia de Deus e pelos méritos de Jesus, nós possamos alcançar a vida eterna e podermos estar para sempre com o Senhor. Esta semana nós vamos trazer mais duas histórias que estão relatadas na Bíblia e que também falam sobre os últimos dias da história deste mundo. Como é que essas duas histórias têm um relacionamento e que nos mostra que Deus, apesar de muitas pessoas dizerem de que Deus não existe, de que Deus não tem poder para intervir quando as coisas estão ruins, e muitas pessoas dizem que Deus também não se importa com o nosso sofrimento. Essas duas histórias que nós vamos trazer mostram que realmente Deus, Ele se importa com cada um de nós. É claro que Deus, Ele criou este mundo perfeito, deu a Adão e Eva para que eles tomassem conta, administrassem o jardim do Éden e o mundo em que eles viviam, mas eles escolheram desobedecer à ordem de Deus. E, em consequência disso, eles perderam este lar que Deus havia preparado para eles e tiveram que agora trabalhar, suar para poder ganhar o seu próprio sustento. Então nós, irmãos, às vezes nos queixamos de Deus porque as coisas estão acontecendo conosco e coisas que nós não gostaríamos que acontecesse, mas muitas das vezes é porque nós fizemos escolhas erradas, assim como Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus.
eles tiveram que colher as consequências, que foi sair do Jardim do Éden e agora trabalhar, suar e ganhar ali o sustento, ganhar o seu pão de cada dia. E sabemos que Adão e Eva também, eles trabalhavam no Jardim do Éden, mas não suavam, tudo era perfeito. Eles cuidavam do jardim, dos animais, e eles viviam ali bem, tinham comida em abundância. Deus disse, olha, de toda árvore que dá fruto, que está no jardim, vocês podem comer livremente. Só uma árvore que vocês não podem comer do fruto dela, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Deus, irmãos, Ele respeita as nossas escolhas e depois que nós escolhemos nos afastar de Deus, nós vamos sofrer. As consequências, elas virão. Mas Deus, Ele está sempre pronto a nos receber de volta, a nos perdoar. E nós lemos então em Ruth, o livro de Ruth está logo depois do livro de Juízes, está antes de 1 Samuel, está o livro de Ruth. É um livro pequeno e este livro traz a história de Elimeleque e a sua esposa Noemi. Eles moravam em Belém e, traduzido, Belém quer dizer casa do pão ou quer dizer padaria. E Jesus nasceu exatamente na casa do pão. Jesus nasceu em Belém. Jesus é o pão que desceu do céu. Vejam como a Bíblia ela se harmoniza. Jesus nasceu em Belém, que traduzido quer dizer casa do pão ou padaria. E Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Agora, aqui em Ruth capítulo 1, nos versos de 1 a 5, começa a contar a história de Elimeleque e Noemi. Por exemplo, diz assim, Ruth 1, verso 1, nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Como eu disse agora há pouco, Deus, Ele deu comida em abundância para Adão e Eva no Jardim do Éden. E Deus também prometeu ao povo de Israel que eles iriam para uma terra que manava leite e mel, a terra de Israel. E era exatamente lá aonde Jesus iria nascer mais tarde, em Belém de Judá, que morava ali Elimeleque e também a esposa Noemi e 2 filhos. Houve uma grande fome naquela região, nessa ocasião, e então, nessa ocasião, ainda não havia rei em Israel, eram os juízes que governavam Israel. E então, Elimeleque resolve ir para as terras de Moabe, os moabitas. E nós nos lembramos que os moabitas eles eram inimigos do povo de Deus. Mas Elimeleque, a mulher e os filhos foram para lá. Por quê? Porque lá, por certo, havia alimento e poderia ter terra e plantar. E eles então se estabeleceram ali. Mas passado algum tempo que eles estavam lá, Elimeleque, o esposo de Noemi, ele morreu. Noemi, então, com os 2 filhos, Malom e Quilion, eles se casaram com 2 jovens moabitas, Ruth e Orfa. E, passado 10 anos, eles também morreram. E agora? Agora, Noemi, viúva, sem os filhos, como ela iria sobreviver? Também com 2 noras viúvas, em terra estranha, o que ela iria fazer ali? E ela então decidiu voltar para Belém. E nós conhecemos muito bem a história, que ela se despediu das 2 noras e ela disse, olha, vocês fiquem aqui
e eu vou voltar para minha terra. Eu não tenho mais filhos, o que vocês vão fazer atrás de mim? É nos dito na Bíblia que Orfa, ela aceitou o conselho de sua sogra, Noemi, e voltou, ficou na terra de Moabe. Noemi partiu, caminhando em direção à terra de Israel. Quando ela olha para trás, Ruth vinha atrás dela. E ela disse, não, eu vou com você, o seu povo vai ser o meu povo. Nós conhecemos essa história, não é? Uma história muito bonita. E Ruth, então, ela foi com a sua sogra, e durante essa semana, ainda amanhã, nós vamos ver o que foi que aconteceu com Ruth lá em Canaã, na terra de Israel. Mas o que eu quero lembrar aqui a vocês é que, assim como aconteceu com Noemi, ela perdeu a herança, ela perdeu o marido, perdeu os filhos, e Deus não havia planejado isso para Noemi, não era esse o plano de Deus. E nem também nós, quando sofremos, não é o plano de Deus para nós, mas é consequência de escolhas erradas que fazemos e também é consequência desse mundo de pecado que nós vivemos. E então, muitas das vezes, a nossa vida, ela se torna uma fonte de sofrimento, assim como Noemi começou a sofrer, ainda quando seu marido era vivo. Eles estavam lá na casa do pão ainda, lá em Belém, e eles tiveram que ir lá para Moabe, porque Elimeleque achou que seria melhor ir para a terra de Moabe. Lá ela perde o marido, perde os 2 filhos. É muito sofrimento, irmãos. E nós, filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo, nós não estamos isentos de passar a vida sem sofrimento. Não, todos nós poderemos a qualquer momento ter um revés em nossa vida. Hoje tudo está bem, amanhã pode não estar. E como é que está a nossa fé, a nossa confiança em Deus? Temos nós nos mantido fiéis a Deus, mesmo quando as coisas não vão bem para o nosso lado? Ou quando as coisas começam a ir mal, nós começamos a procurar soluções humanas para resolver os nossos problemas? Nós procuramos solucionar por nós mesmos os problemas que nós enfrentamos, e nós nos esquecemos que tem um Deus que cuida de nós. Como eu disse no início, muitas pessoas, principalmente os incrédulos, os ateus, eles dizem que Deus não existe, que Deus não tem poder para intervir quando as coisas estão ruins, e também eles dizem que Deus não se importa com o nosso sofrimento. É pelo contrário. Deus, ele quer nos ver bem, ele quer o melhor para nós, ele se importa conosco, mas nós precisamos dar ouvidos à sua voz, dar ouvidos àquilo que nós conhecemos na palavra de Deus e praticar em nossa vida. Nós não podemos ser cristãos apenas nominais. Quando as coisas começam a ir mal em nossa vida, nós automaticamente deixamos Deus de lado e vamos procurar a solução. Deus, ele quer o melhor para cada um de nós. Então, assim como aconteceu com Noemi, Deus estava atento ao sofrimento dela. E ao ela retornar para Belém, e Ruth retornando com ela, Deus então providenciou a solução do problema que agora elas estavam enfrentando e que nós vamos ver então amanhã nesse estudo. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas lembramos as palavras de Jesus: examine as Escrituras porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.